Salve, meus nobres! Um bom dia, um bom Vasco, um bom café da manhã neste dia 28 de junho de 2022. Um dia importante, onde a Justiça pode ter dado o primeiro passo para tentar regularizar esta posse, ou este cuidado, ou este controle, ou esta administração do Maracanã. Porque o Maracanã é nosso! Você quer saber os detalhes da ação judicial do Vasco contra o Flamengo? E a liminar foi proferida? Não foi proferida? Você já deve estar sabendo qual é a resposta, mas quer saber os detalhes? Você já sabe. Falou em processo judicial do Vasco da Gama, falou em Marca Vasco. Então venha comigo conferir todos os detalhes até o final deste vídeo, logo após a vinheta. Bom dia, meus amigos. Venho aqui nesta conversa de botequim com muito orgulho, com a descendência lusitana portuguesa que nós temos. Sim, aqui você encontra a verdadeira conversa de botequim. Venha comigo aqui até o final deste vídeo para saber a liminar concedida que até o momento está possibilitando o Vasco da Gama jogar domingão no Maracanã contra o Sport às 4 horas da tarde. Com certeza eu estarei lá e já quero saber, você estará lá também? Espero que sim, vamos nos encontrar para beber uma e para comemorar, espero eu, mais uma vitória do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas antes de dar os detalhes desta liminar, aqueles pedidos tradicionais. Larga o dedo neste like que muito nos ajuda a subir neste YouTube de meu Deus. E compartilha este vídeo principalmente com teu amigo flamenguista, com teu amigo tricolor, com teu amigo botafoguense e antes de tudo também com teu amigo Cruz Maltino. Inscreva-se neste canal que você vai ficar sabendo de tudo que acontece no Vascão e principalmente falou em ação judicial do Vasco da Gama, falou em Marca Vasco, aqui de torcedor para torcedor, aquele papo sem juridiquês para você saber de tudo que acontece. E aperte o sininho para você ser sempre notificado dos vídeos que o Sérgio Marca lança, porque aqui você tem um verdadeiro café da manhã com as informações do gigante da colina. Vamos lá, meus amigos, você já sabe, já acompanharam tanto no meu vídeo de ontem, aqui está o tag, quanto na live que eu fiz de tarde também, maiores detalhes, acompanha lá na nossa playlist do Gazeta das Caravelas, nossa live de segunda-feira de tarde, os detalhes da ação judicial movida do Vasco da Gama em face do Clube de Regatas do Flamengo para a possibilidade de usufruir o Maracanã neste domingo, porque o Flamengo tinha negado o pedido do Vasco da Gama, alegando basicamente que mais um jogo no gramado do Maracanã traria grandes prejuízos à qualidade do gramado e assim prejudicaria o futebol dos principais clubes que administram o Maracanã, que é o Flamengo e o Fluminense. Bem, amigos, vamos lá falar então do processo judicial. Antes de ser concedida a liminar pro Vasco da Gama, e aqui eu já antecipo seu resultado, o juiz da 51ª Vara Civil da capital do estado do Rio de Janeiro tramita o processo judicial, marcou uma audiência especial de conciliação e lá sentaram-se os advogados do Vasco da Gama, os advogados do Flamengo para tentar uma conciliação. O Vasco propôs como acordo para encerrar esse processo judicial o jogo de domingo contra o Sport seja realizado no Maracanã, bem como outros 5 jogos até o final do campeonato da Série B, que na verdade até o final do ano, que é o único campeonato que o Vasco participa. O Flamengo se negou a este acordo, alegando que mais jogos prejudicaria o gramado do Maracanã e assim possibilitaria, inclusive, e vai juntar um ofício da Conmebol requerendo que o gramado do Maracanã esteja em perfeitas condições para o jogo das oitavas de finais da Copa Libertadores, não só alcançando o acordo, sendo infrutífero este acordo, o juiz
concedeu a liminar para o Vasco da Gama. Ele primeiro reconhece quais são os argumentos, quais são os pedidos do Vasco. Basicamente, são dois: que seja disponibilizado o Maracanã e que seja disponibilizado o Maracanã nas formas e nas condições comerciais que assim disponibiliza para o Fluminense, que é um permissionário interveniente também, que ele participa também da administração do Maracanã, e o Vasco pretende que sim, jogue no Maracanã das mesmas condições comerciais que ali se expõe para o Fluminense. O juiz também entendeu quais são os argumentos básicos do Flamengo nesta demanda judicial. Sim, que é o excesso de jogos no gramado do Maracanã pode prejudicar o estado, a qualidade do gramado. E ele também reconhece que um dos argumentos é a tal de jogar consecutivamente, ou seja, jogar em dias seguidos, como o Fluminense jogará no sábado, o Vasco jogando no domingo. O juiz afasta esses argumentos. Ele utiliza um dos pontos para fundamentar sua decisão, reconhece que São Januário, no momento esportivo que o Vasco encontra-se, não comporta a quantidade de torcedores que desejam ir ao jogo e sim, pode trazer uma consequência de segurança ao torcedor, trazendo esse jogo para um estádio maior e principalmente também numa área mais central aqui do Rio de Janeiro, bem como que neste dia não tem nenhum jogo marcado. Ou seja, para futuros jogos do Vasco da Gama no Maracanã, será primordial que neste dia não tenha nenhum jogo marcado do Flamengo ou do Fluminense. Agora, aqui vou até citar um trecho da decisão que eu acho que é fundamental, que é: o local pretendido é bem público do estado do Rio de Janeiro e, em 2019, foi outorgada permissão de seu uso ao Flamengo e ao Fluminense. O réu detém apenas, tão somente apenas, o direito de permissão do uso do bem público de forma precária, sendo mero permissionário do complexo e não proprietário. Com isso, basicamente, o juiz informa que o Flamengo dá o direito, e ao Fluminense, o direito do uso e o dever de manutenção e gestão do Maracanã, mas também mantendo a qualidade da sua infraestrutura para que outros clubes usufruam do uso do Maracanã também. Na verdade, a gente sabe que isso é diretamente mais ligado até ao Vasco da Gama e possivelmente também ao Botafogo. Não consigo vislumbrar outras entidades esportivas que queiram praticar o futebol, porque hoje está exclusivo para o futebol. O juiz cita, obviamente, como já tinha mencionado aqui, que muito importante, o ofício do governo do estado do Rio de Janeiro, indicando que a dupla Fla-Flu estaria infringindo normas do termo de permissão, bem como sofreriam sanções. Olha, como eu falei aqui, se o próprio proprietário do bem público está oficiando os seus permissionários, falando: olha, você está infringindo termos aos quais nós assinamos, isso obviamente traz uma tranquilidade maior para o juiz conceder, ao menos neste momento, uma liminar para que outra entidade utilize o Maracanã. Puxa um pouco a orelha da dupla, porque ele alega que é usual ter jogos, e realmente em 3 anos foram 14 vezes, o juiz cita este número, 14 vezes que teve jogos em dias consecutivos, em dias seguidos. Olha, não me vem então com este argumento neste momento para prejudicar o Vasco da Gama, já que é usual da dupla jogar um dia sim e um dia sim. Eu peço o seu like neste vídeo, muito nos ajuda. Não esqueça de dar o like nos vídeos, porque eu vejo muita visualização e o YouTube reconhece também, e os likes são concedidos no vídeo, que muito nos ajuda. O juiz concede parcialmente a liminar. Por que é parcial? Porque, como eu te falei, o Vasco, na verdade, faz 2 pedidos. O primeiro, que é a possibilidade de jogar domingo no Maracanã, foi concedida. O Vasco vai enfrentar o Sport de Recife às 4 horas da tarde no Maracanã, mas vai pagar o valor que a dupla está exigindo para o aluguel do estádio, porque ele considera que esta dupla
tem um benefício, uma condição comercial melhor, porque ela também faz parte dos custos mensais do estádio, e assim estipulou um valor. Qual o valor esse? Não é o de 90 mil que o Fluminense paga, mas sim, como já pagou 250 mil, que ao meu ver é um valor muito excessivo para o aluguel do Maracanã. Haja visto que a própria dupla fala que no mínimo tem que pagar 260 mil por mês, 250 mil em um jogo é praticamente todo o valor que eles têm que pagar por mês para manutenção do estádio. Mas como já foi pedido contra o Cruzeiro este valor, o juiz tomou este valor como um parâmetro e estabeleceu que o Vasco tem de pagar também este valor. E assim ele encerra esta liminar. Quais são os outros próximos passos? Ao meu ver, ainda ficou um pouco subtendido que a questão, não sei se vocês se lembram das custas operacionais do Maracanã, a água, a luz, será que vai ter que pagar também isso? Acredito sim. Qual será o valor? Não sei. E também os royalties dos bares. Você se lembra que ainda no jogo do Cruzeiro teve a questão do consumo zero dentro do Maracanã, porque nenhum valor ali seria também encaminhado para o Vasco da Gama, diferentemente que quando tem os jogos do Fla-Flu, onde aquelas franquias que utilizam os bares ali dentro do Maracanã passam um valor X para a dupla. Do Vasco não passaria. Como é que vai ficar esse valor também? Será que eles vão apresentar uns embargos de declaração? Acho que valeria a pena o juiz também esclarecer esses valores. O Flamengo, obviamente, tem como recorrer através de um agravo de instrumento. Ele recorre ao tribunal, onde serão 3 desembargadores por livre distribuição. Vai decidir esse recurso do Flamengo se apresentado. Até o momento, 7 horas da manhã que você está assistindo esse vídeo, ainda não tinha nenhum recurso do Flamengo. O Vasco depende da CBF alterar o local, um ato meramente burocrático para alterar o local da partida, e acho que, ao meu ver, para o Vasco começar a vender os ingressos. Eu, se fosse o Vasco da Gama, daqui a pouquinho, 8 horas da manhã, já começava a vender os ingressos, respeitando o rating lá do sócio-torcedor, porque assim, lá, quando tiver um recurso do Flamengo, já teria vendido mais de 50 mil ingressos, fato consumado, não dava para voltar atrás e o jogo ia ocorrer. Agora temos que esperar a CBF, acredito eu, alterar o local da data. Meu Deus, isso é um ato burocrático, tem que esperar a CBF aprovar essa alteração. Só me falta a CBF não permitir a mudança de local, que isso, ao meu ver, é puramente burocrático. Ou seja, só me falta, em termos ainda, que brigar contra a CBF. E você lembra bem que a CBF já não quis autorizar a mudança do jogo contra o Cruzeiro. Vamos ver se eles não vão criar mais confusões desta vez. Enfim, meus amigos, acho que esses foram os pontos trazidos aqui desta ação judicial. O rival, ele tá numa soberba, principalmente essa administração do futebol. Não sei se é o Márcio Braz, Marcos Braz, enfim, o que é, mas não soberba porque acha que pode tudo e sozinho. Estão esquecendo dos adversários. Eles esquecem que é o produto que vende, não é o Flamengo, não é o Vasco, é o campeonato aos quais eles participam, é o futebol ao qual eles participam. Ou seja, eles sozinhos não mantêm o Maracanã. Da mesma forma que o Vasco sozinho também não mantém o Maracanã. Então eles têm que sentar e juntos organizar esta bagaça. Da mesma forma que tem que sentar com o Fluminense e com o Botafogo. E depois, o meu caro rival Flamengo, você passou 3 anos recebendo essa permissão de uso do Maracanã, você sabe que ela é precária, um dia ia terminar, em momento algum quis economizar um din-din para montar o seu estádio. E agora vocês simplesmente falam que tem que abandonar o Maracanã. Vocês vão jogar onde? A gente sabe que isso é um blefe, porque vocês não têm hoje condições de abandonar o Maracanã, porque vocês não têm estádio para jogar. O Vasco da Gama tem um estádio para 20 mil pessoas, pequeno, joga em um bom relacionamento com o Botafogo. É fácil o Botafogo emprestar o Engenhão para o Vasco da Gama. Mas será que com essa soberba toda o Botafogo emprestaria para o Flamengo? Também não é não. Então abaixa essa bola,
sentem. Como eu falei também, acho errado quando o Vasco começou a querer ir sozinho administrar o Maracanã. Achei isso, na verdade, um ato muito populista do Carlos Roberto Osório, nosso presidente. Mas, enfim, o que na verdade tem que todo mundo sentar na mesma mesa e tentar organizar essa administração do Maracanã para que ele não fique obsoleto. Por fim, meu amigo flamenguista, meu amigo Flamengo, todos nós sabemos que esse argumento da qualidade, da preservação do gramado do Maracanã é perfume. Na verdade, vocês querem impedir que o Vasco utilize o Maracanã para impedir que o Vasco demonstre a sua grandeza e assim o Vasco sair prejudicado. Vocês pensam que enganam um juiz de direito também? Vocês não enganam ninguém, então não vem nas redes sociais, não vem a colunista que só fala hoje para a claque flamenguista, falar que na verdade vocês estavam querendo preservar o Maracanã. Óbvio que não é isso, todos nós sabemos que não é isso, você flamenguista sabe que não é isso. Então não repita esses argumentos, porque todos nós sabemos que a real intenção do Flamengo é prejudicar o Vasco da Gama. Infelizmente, é isso. Concluindo, meus amigos, é uma boa notícia para o Vasco da Gama. Espero que dê tudo certo. Espero que a CBF altere logo essa data, esse local do jogo, que o Vasco possa vender os ingressos, que eu vou imediatamente garantir o meu. Se você é vascaíno, é local de Botequim, é local de Maracanã, porque somos boêmios, sim senhor. Então, meus amigos, muito obrigado por você assistir o vídeo. Inscreva-se no Marca Vasco e tchau! Saudações vascaínas!